seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. 24 horas no ar. A alegria. Atenção para o toque de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Boa noite a todos os telespectadores, nossos ouvintes. Que vocês possam nesta noite estar ligado conosco. Ligue-se conosco neste tema maravilhoso, onde estamos realizando este programa com a temática Saúde Social em Foco. Curte, compartilhe, esteja conosco até o final e você vai poder estar aprendendo um pouco sobre a autoestima, tanto do ser humano na sua integralidade, como também no foco de hoje, que é a área feminina. Estamos com duas participantes aqui, colaboradoras desse programa, a Patrícia, minha esposa, e também a Jéssica, que é biomédica e também autoridade no assunto, na área de estética. Estamos hoje podendo desenvolver esse assunto juntamente com vocês, para aprendermos, visto que a informação é tudo hoje em dia. Estamos aqui com essa profissional que vai poder estar nos dando ensinamento. Vou passar a oportunidade para os nossos participantes dessa rádio nesta noite. E fico a palavra com a Patrícia. Boa noite a todos os ouvintes desse programa. Fique ligado, né, e compartilhe a nossa programação, que hoje está falando sobre autoestima. Você que é mulher, fique ligada, vai aprender sobre como os cuidados da sua pele. Estamos com uma profissional aqui e vai ser muito bom. Boa noite a todos. Obrigada a todos que está aqui para ouvir, que tirou esse tempinho. Hoje a gente vai aprender, assim como a Patrícia falou, né, sobre cuidados, né, sobre autoestima, né. Então a gente tem muito o que aprender hoje. Então fique até o final e com certeza você vai sair com bastante conteúdo e bastante aprendizado. Então, novamente nós vamos ressaltar aqui que estaremos falando sobre autoestima, né? Gostaríamos de agradecer pelos nossos ouvintes que estão atentos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quem está presente, né? Que Deus possa vos abençoar. E dê um oi aí para a gente saber quem que está presente na rádio. Vamos fazer menção do seu nome. A Kátia está presente também, visualizando, né? Sinta-se à vontade conosco aí. Compartilha também o nosso link da nossa rádio. E estaremos falando sobre autoestima, né? Por que autoestima? Porque hoje em dia tem se difundido muito a questão do bem-estar físico,
a aparência, o cuidado com a saúde, mas tudo origina-se de uma forma sadia de como a gente consegue se ver, porque a autoestima na realidade é uma visão acerca de si mesmo, de uma forma positiva ou uma forma negativa. Então nós temos a autoestima baixa e a autoestima alta. Quando se tem uma baixa autoestima, então é quando a pessoa se vê de uma forma negativa acerca tanto do seu corpo como do seu jeito de ser, né? E lidar com o mundo. Então é uma visão negativa acerca de si. E quando essa pessoa tem uma autoestima alta, é quando ela se sente bem no meio da sociedade, bem resolvida consigo mesmo, consigo mesma, está, vamos dizer assim, contente com aquilo que é parte dela, né? E a sociedade hoje em dia, ela tem como, vamos dizer, ditadora de padrões físicos, padrão de moda, um padrão de família, e muitas das vezes a gente acaba entrando nesta, vamos dizer, corrida frenética em ser aceito pela massa e pela sociedade, e acabamos perdendo a essência do ter e do ser. E muitas das vezes as pessoas buscam ter, né, o molde que a sociedade coloca como padrão, e acaba perdendo a essência do ser sadio emocionalmente, do ser sadio, né, e resolvido com as coisas simples da vida. É importante entendermos que, como na nossa vida sentimental, ela tem bases, e as bases elas precisam dar sustentação àquilo que se forma a estrutura do nosso ser. E eu gostaria de falar de pelo menos 4 pilares que dão sustentação à autoestima tanto do homem como da mulher. Nós vamos aqui falar sobre beleza, sobre estética, sobre cuidados com o corpo. Mas antes disso, como profissional na área da psicanálise, eu preciso ser verdadeiro em falar que tem um fundamento importante a parte estética, a parte saudável do cuidar do seu corpo. Mas além disso, a saúde emocional vem como priori, como base fundamental que leva as pessoas a viver uma vida com uma autoestima alta, visto que a autoestima é determinada por experiências que a pessoa passou na infância, como um relacionamento social com as pessoas, como crenças e como experiências que ela teve ao longo da vida. Então uma pessoa que ela teve muitas das vezes traumas na infância, ela tem uma raiz de rejeição, por uma dificuldade de se sociabilizar com as demais pessoas que pensam diferente dela. Ela não tem muitas das vezes autonomia no se impor, no falar aquilo que ela quer e mostrar o que ela pensa. É uma pessoa retraída, é uma dificuldade que a pessoa tem de se expressar socialmente. Então é uma pessoa que acaba se tendo uma baixa autoestima, porque tem uma dificuldade de se sociabilizar com as demais pessoas. É importante nós entendermos também que a necessidade da aceitação vem de acordo com o quê? Com aquilo que ela olha no espelho e se identifica como aceitação, como legal para ela. No século XVIII, havia um padrão de beleza bem diferente dos dias de hoje, né? No século XVIII, o padrão da mulher e do homem era diferente. Antigamente, no século XVIII, eles tinham a dieta para as mulheres chegarem no padrão. Eles davam chocolate para as mulheres. E as mulheres comiam muito chocolate porque não tinham o padrão de beleza que as mulheres têm hoje, né? Que é, vamos dizer, um corpo mais esbelto, enfim, mais fitness, né? Porque esse é o padrão de beleza que hoje em dia a sociedade prega. Mas o ser humano vai se adequando à realidade da época. Só que isso é um padrão ditado pela sociedade.
Quando você olha para o espelho e se sente bem, desde que não interfira na questão da saúde física, o biotipo do corpo não manda a saúde emocional. Ela precisa se sentir bem e aceita e ser feliz do jeito, da forma que ela é, desde que não interfira na sua saúde física. Por exemplo, no caso da tireoide, as mulheres que têm problema de tireoide, então elas têm que cuidar, né, com a saúde, ou pelo contrário, ela vai ter problemas. Fora isso, questão de colesterol ou algo desse gênero, ou o homem também tem que cuidar com a saúde no aspecto físico, ou pelo contrário, ele tem que olhar para o corpo, ela tem que olhar para o corpo e tem que se sentir bem do jeito que a pessoa é, né? Eu, na minha adolescência, eu era muito magro. Muito magro. A Patrícia, elas lembram, né, das minhas fotinhas, né? Era bem magro. Depois de... Eu tô com 39 anos, agora que vim pegar uma carninha. Na verdade, depois que casou, né, 16 anos, e vamos pegar uma carninha, né? Mas cada um tem as suas dificuldades. Na minha adolescência eu achava que eu era magro demais, não é verdade? E assim a gente sempre tem um padrão que a gente quer adotar para si. Então o primeiro pilar da autoestima é da aceitação. E você não precisa querer ser o que a sociedade quer que você seja, né? O padrão que a sociedade impõe não é aquilo que você precisa ser. Você não precisa ser um robozinho e andar conforme a música que a sociedade prega. Você precisa ter uma identidade pessoal e saber que você é uma criatura, você é um ser que foi criado debaixo de um propósito pré-estabelecido por Deus, e você é a imagem e semelhança de Deus, e tudo que Deus faz é perfeito. Se o seu biotipo é mais cheinho, seja feliz. Se o seu biotipo é mais magrinho, seja feliz. Se você é mediano, seja feliz. Mas não esteja limitado o seu bem-estar de autoaceitação debaixo de um molde que a sociedade coloca para que você seja. Ou pelo contrário, nós vamos ser marionetes debaixo de um modismo social. Então é isso que é importante, você colocar firme no seu coração para você verdadeiramente ser feliz. Porque querer não é poder, né? Então às vezes a gente não vai querer, não tem condições de chegar ao padrão que a sociedade prega ou estabelece como certo ou como um padrão de sucesso na área de beleza ou do corpo físico. Então a pessoa tem que se sentir bem da forma como a pessoa realmente é. Se sentir em casa dentro do seu próprio corpo. Se sentir feliz. Se sentir feliz. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar como base da autoestima é a autoconfiança, que é uma atitude positiva em relação à vida. É não estar, vamos dizer, tremendo na base naquilo que vai fazer. É ter consciência daquilo que precisa se fazer e saber que você pode realizar aquilo. Não ter medo, ter confiança, ter uma atitude positiva acerca de si. E isso vai levar você a viver uma vida melhor, sem insegurança. Porque a falta de autoestima leva a pessoa a viver uma vida de insegurança nas suas escolhas, relacionamentos e vivência diante da sociedade. Então a autoconfiança leva você a ter um bom desempenho. E muitas das vezes em algum determinado local, como uma entrevista de emprego, a pessoa já é selecionada ali. Se a pessoa chegar de cabecinha baixa, né, sem saber, né, que ele pode realmente ocupar aquele espaço daquela empresa e realmente se destacar naquele setor que ela vai estar concorrendo para ela entrar naquela vaga, ele já vai declarar pela sua atitude derrotista, na sua expressão corporal, na sua falta de expressão, que muitas das vezes ela não é qualificada para aquela área, para aquele setor. Porque falta a autoconfiança na sua forma de se impor diante da sociedade. Outro ponto que eu gostaria de falar é da sua competência social. O que é competência social? Competência social é a capacidade que nós temos de lidar com os nossos relacionamentos e lidar com pressões que a vida nos impõe.
a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas, de lidar com circunstâncias e situações que desafiem ela, que no menor situação de adversidade, de problema, de conflito, seja na empresa, seja na escola, na faculdade, seja na igreja, seja onde quer que a pessoa esteja inserida em um meio social, o que vai levar a pessoa a ter uma autoestima é a capacidade dela saber lidar com o ser humano. Ou seja, entender que nem todas as pessoas são iguais, cada pessoa tem um jeito, e é importante saber que as pessoas precisam ser entendidas, compreendidas, e ele saber o seu lugar dentro da sociedade. Então, a competência social, a capacidade de se relacionar com as pessoas, ser flexível, ter a devida distância diante das pessoas e saber que ela tem um espaço dela e precisa respeitar o do próximo e ela também se impor como pessoa, é uma capacidade importante de desenvolver uma autoestima saudável. Né? A autoaceitação, a autoconfiança, a competência e também a rede social. O que é a rede social? É você saber se relacionar com as pessoas e com pessoas positivas, porque o mundo ele está cercado de vários tipos de pessoas, mas os teus círculos de amizade, sejam dentro da igreja, seja dentro do seu trabalho, seja até mesmo no meio familiar, tem as pessoas que nós somos mais chegados. São aquelas que semeiam, vamos dizer, uma conversa positiva, tem uma saúde mental legal, que você está perto da pessoa e a pessoa não é tóxica. Essas pessoas é boas de você ter por perto e se relacionar bem, porque vai fazer bem para a sua autoestima. Como é difícil às vezes você lidar com pessoas que apenas só quer empurrar você para baixo, quer se colocar acima de você, porque tem as maiores pessoas que têm problemas com autoestima e dificuldade de relacionamento e aquelas que precisam humilhar as pessoas para se validar diante da sociedade. É o caso de muitos setores de trabalho que as pessoas são pisoteadas, tem os assédios, tem os danos morais que aparecem muitas das vezes nas causas judiciais, porque tem pessoas que gostam de humilhar as pessoas, fazer bullying com as demais, porque tem problemas emocionais e externam isso através da dificuldade de querer humilhar as pessoas para se validar, porque nelas há um problema de autoestima. Então aqui eu fico com essas 4 bases aqui: a autoaceitação, a autoconfiança, a competência social e a rede social como 4 pilares que vai gerar no coração do homem como da mulher, num ser integral do ser humano, uma saúde, né, emocional, uma autoestima alta, ou seja, nivelada a ponto que seja saudável, porque também uma pessoa que tem tão autoestima também é complicado de conviver, né? Uma pessoa egocêntrica, narcisista, é difícil. Então é importante tudo ser dosadamente na nossa vida. No equilíbrio. Então agora eu passo a palavra para as mulheres, porque elas que vão entrar no assunto mais dominante delas aí. E sabe, aproveitando, né, que você estava falando, é bem importante essa questão da autoestima, trabalhar isso na cabeça da criança, na infância também. Por quê? Porque estudando e vendo os estudos que revelam, eles mostram que as crianças que já têm a baixa autoestima, né, devido aos pais muitas vezes não cuidar, né, não auxiliar, não estar muito presente, né, para conversar, elas são mais propensas a sofrerem bullying na escola. Por quê? Porque ela já anda com a cabeça baixa, ela já tem aquela coisa, né, todo mundo tá me olhando, já tem uma timidez excessiva, né? E o que acontece criança é criança, né? A gente fala que não vê maldade, mas muitas vezes tem maldade, né? E a criança percebe que aquela outra criança é mais na dela, mas daí começa uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali. Então, a importância da autoestima de pais trabalharem na vida dos filhos também começa aí, né? E eu sempre conto essa história que, tipo, uma vez, quando eu era criança, né? Sim. Eu, né, me sentindo, eu falei, não, eu sou mais feia, minhas amigas são lindas, né? E eu cheguei e eu perguntei pro meu pai, falei, pai, eu sou feia?
E daí ele falou que não, que eu era a mais bonita. E aquilo pra mim ficou na minha cabeça. Então, depois disso, nada mais minha tia, se falasse que eu não me importo. O que me importa é que meu pai falou que eu era mais bonita. E pra mim, aquela verdade, aquilo que ele me falou, era uma verdade tão grande que plantou no meu coração que aquilo nada mais me abalou. Então, a importância, né, dos pais estarem percebendo o que acontece na vida dos filhos para ter esse levantamento na autoestima, né? E aquilo fez com que eu, né, não tivesse problemas na infância. Então, é o que eu faço hoje em dia. Eu falo pro meu marido. A Heloísa chega, né? Ela é minha filha. E eu falo, filha, você é a mais bonita. Pra ela crescer que ela é bonita, ela tem uma autoestima. Não porque a autoestima é só sobre beleza, não. Mas hoje em dia entende-se, né? Pelo corpo perfeito, pelo padrão que a sociedade implanta, né? Que é isso. Não é. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso também na mente da criança, né? Então é bem dosado importante. Também, né? Pra gente não criar um narcisista aí, né? Não, com certeza, tudo na medida, tudo na né? medida, né? Uhum. Mas é bem interessante, né? Essa parte da autoestima. Então, quando eu recebi o convite, né, para vir falar sobre autoestima, né, a gente pensa, nossa, mas o que falar, né? Sendo que hoje em dia, na internet, tudo é perfeito, né? Sim. Na internet, o corpo é perfeito, a beleza é perfeita, né? E o que acontece? A gente olha aquela perfeição na rede social e baixa a nossa autoestima, né? Começa aí, né? Sim. No mundo hoje, na era virtual, tudo é muito perfeito e a gente se olha, nossa, eu não sou bonita igual essa. Acaba tendo essa, né? Então vamos conversar hoje sobre, né? Claro que a autoestima, ela não é só a beleza, né? Sim. Mas como eu disse, ela influencia muito, né? É o autocuidado, é o você se cuidar, é o você ter, né? Sim. Outros focos a não ser esse, né? E nós temos algumas linhas também de defesa, por causa que a gente está falando no aspecto de gerência, de emoção, de visão, da visão psicológica da coisa, para ser saudável. Mas nós que temos uma fé em Cristo, nós possuímos uma identidade, e o que deve basear a nossa estabilidade emocional é a forma como Deus nos vê, né? Então, a partir desse pressuposto, tanto o homem como a mulher temos um coração sadio e saudável a partir daquilo que Deus pensa de nós. Porque se nós estivermos com o nosso equilíbrio emocional e a nossa visão acerca de nós mesmos, baseado no que as pessoas pensam de nós, ou que o mundo dita, nós nunca vamos chegar a uma referência de felicidade. Sempre vamos viver frustrados e insatisfeitos, porque nunca vamos chegar àquilo que eles pregam, perfeito, né? Você vê no caso, desculpe já cortar o seu assunto, eu gosto de falar. Então, a questão dessas loucuras em busca do corpo perfeito, né? Tem um homem chamado Ken Humano, o camarada fez vários tipos de aplicação, parece um boneco inflável, né? Um bonecão. Né? E ali a pessoa causa vários tipos de câncer, né? Tudo em busca, né, de uma visão de beleza inalcançável, né? Porque ali já causou um certo tipo de distúrbio emocional, um certo tipo de distorção de percepção, porque ele quer chegar numa beleza e ele nunca vai chegar, porque nunca vai estar bom para ele, porque ele vive um conflito dentro de si. É verdade. Né? Minhas perguntas. Então eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui sobre a pele. Tenho certeza que todas as mulheres que estão assistindo, todas as pessoas que estão nos vendo, né, tem essas dúvidas também, e agora a gente vai estar aprendendo quais são os cuidados da nossa pele. A primeira pergunta aqui é, doutora Marilyn, se eu receber elogios, aumenta a nossa autoestima? Então, assim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Que parte daquela questão do eu recebi um elogio, isso me deixa feliz? Deixa, com certeza, né? Independente de quem faça o elogio, né? Se você se arruma e sai e fala, nossa, olha que bonita que você tá hoje. Aquilo, né, alegra o nosso coração, né? Verdade. Mas, em contrapartida, vendo que
se a pessoa já tem uma baixa autoestima, né? Por mais que ela receba aquele elogio, no momento ela fica muito feliz, mas se ela já está com o psicológico dela abalado em relação à aparência, ou muitas vezes ao não dar conta, né, de cuidar, de fazer tudo que, né, a mulher tem, né, as tarefas, né, como a gente vinha conversando, né, a gente cuida de filho, cuida de casa, trabalha, faz tudo, e ainda a gente tem que ter um tempo para tirar pra gente, né, pra gente se cuidar, pra gente se sentir bonita, né. Então a gente recebendo esse elogio, ele aumenta, assim, deixa a gente feliz, mas a gente tem que visualizar e ver se a nossa baixa autoestima é só por causa disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para também não ficar dependendo de elogios para se sentir bem, né? Porque tem pessoas que muitas vezes precisa que as pessoas estejam ali, né? Nossa, olha como você é bonita, né? Para se sentir bonita, e particularmente ela não tá, né, se sentindo. Então às vezes o interior dela não está, né, de acordo, e ela recebe elogio, se sente bem, mas passa, né? Então, isso que deve analisar. Qual é o motivo da baixa autoestima da pessoa, né? Mas, claro, receber elogio sempre é bom, né? Sempre é muito perfeito. E fazer coisas para me ficar mais bonita aumenta também a autoestima? Sim, com certeza, né? O fato de a gente tirar um tempinho pra passar uma maquiagem, né? Tirar um tempinho, às vezes, só pra relaxar, né? Pra ir tomar um banho sem marido, sem filho, sem ninguém. Parece que a gente já se sente mais, né? Com a autoestima lá no alto, né? Então, se a gente tira um tempinho... Um exemplo bem legal de se arrumar pra aumentar a autoestima é o fato de muitas vezes você tá em casa assistindo TV, né? Ah, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar em casa só assistindo, vou nem tirar o pijama, né? Fica de pijama o dia inteiro. E alguém liga pra você e fala, vamos sair? Nossa, daí você, pra sair, você vai ter que, né, tirar o pijama, tem que se arrumar, tem que... Quando você se arruma, toma aquele banho, troca de roupa, passa uma maquiagem, você se olha no espelho, você não se sente mais bonita? Com certeza. Você se sente, parece que aquilo dá um renovo na sua autoestima, né? Então, o se arrumar também aumenta a autoestima. E não só se arrumar, às vezes praticar um exercício físico também, depois que você... É ruim ir pra academia? Não é bom, né? A gente concorda que mas depois que você vai, você faz o exercício, você chega em casa, parece que aquilo... Nossa, eu venci. E o eu vencer, eu romper essa barreira do cansaço, do ficar em casa, aumenta a nossa autoestima. Porque a gente fez algo pela gente, né? E lembrando que essa questão de academia é meio relativo, né? Não apenas a academia, mas uma caminhada, algo que venha a ser uma atividade física. Porque foi provado, né, que quando você realiza exercícios físicos, você libera um hormônio do prazer, conhecido como dopamina, endorfina, que é a ação do bem-estar pessoal. Isso. Então, quando você começa a desenvolver atividades físicas, desde uma simples caminhada até uma atividade mais disciplinar, como ir na academia, você está fazendo bem para você mesmo. Você está entrando em contato com hormônios que vai lhe gerar alegria. Até mesmo você fazer o bem para os outros, você vai ter um hormônio da alegria. Imagine você cuidando do seu próprio corpo, né? Exatamente. É verdade. E agora vamos passar para o assunto sobre a pele, né? Que eu quero saber quais são os cuidados para mim manter a pele saudável. Essa é uma pergunta bem legal, né? E são cuidados simples que muitas vezes a gente despreza, a gente não leva em consideração, mas que já melhora muito, né? Por exemplo, tomar água. Gente, às vezes a gente esquece de tomar água, sabe? E uma dica bem legal é você comprar uma garrafinha e você carregar ela para todo lado. Você vê, nossa, minha garrafinha tá vazia, eu vou encher e vou tomar. Porque o tomar a água melhora a qualidade da pele, melhora a sua disposição, né? Você se sente melhor, e sem falar dos benefícios, né, que tem, né, no nosso corpo, manter o corpo hidratado, né? Então, o principal cuidado com a nossa pele, que reflete o exterior, né, é o tomar a água, né? Esse é um dos pontos bem importantes. Para uma mulher ou para um homem, quanto de água você aconselha o homem, o ser humano tomar? Olha, é bem relativo, mas as leituras falam que
o ideal seria pelo menos 3 litros ao dia. Sim. Tá? Depende, é relativo por quê? Se a pessoa ela tem uma massa muscular maior, né? Sim. Se ela é um pouco maior, ela tem que tomar um pouco mais de água. Mas assim, o recomendado é pelo menos, né? De 2 a 3 litros de água. Sim. Então, assim, é bem importante porque o que acontece? Quando a gente vai dormir, o nosso corpo ele relaxa, né? Ele descansa e algumas funções, né? Elas são desaceleradas para ter, né? A noite de sono, né? Sim. No outro dia, quando você acorda, olha a importância de você tomar pelo menos um copo de água. É como se você acordasse o seu corpo internamente. Então, você toma aquela água, parece que aquilo desperta você. Então, é bem interessante, bem legal. Você já de manhã tomar pelo menos um copo, né, de água, né? Yeah. Não quente, um pouquinho mais pro gelado ali para você ter esse. E você vai ver que você aumentando a ingestão de água, você já vai se sentir melhor também, Sim. né? E outro cuidado bem importante para a pele, né? O nosso exterior que a gente está falando é o uso do protetor solar. Isso é uma coisa que não tem como não usar, tá? Porque hoje em dia, né, devido à poluição, né, a camada de ozônio, a barreira que protegia, né, dos raios UVA, UVB, já não tá mais como antes. Então, a gente é exposto à radiação a todos os dias, né? Então, o uso do protetor solar é bem importante. E também o se alimentar, né, saudavelmente, que isso é também dos principais, né, que ajuda a refletir numa boa pele, né? Porque o nosso corpo todo é ligado, né? A questão hormonal, a questão de função, todos os órgãos. Então, se algo não está bem dentro, vai refletir, né, na pele, que é o Sim. exterior, que é o que a gente vê. Então, o se alimentar, você vai estar consumindo proteínas, né, carboidratos saudáveis, né, a quantidade de glicose, né, em frutas, ideal para o nosso organismo, tudo isso vai refletir no exterior, né. Sim. Então, os 3 pontos principais, né, que para ter uma pele bonita e saudável, né, é a ingestão de água, né, quanto mais melhor, uma alimentação saudável e o protetor solar, que a gente não pode deixar jamais, né? Eu sou bem sistemático esse negócio, por causa que eu sempre tenho que incorporar na minha disciplina de vida. Agora também é difícil por causa dos estudos, mas a atividade física sempre tem que estar junto comigo, por causa que tive problema com triglicerídeos, hipertensão, né? Estava um pouco acima do peso. E isso consequentemente vai piorando a nossa qualidade de vida. Eu tive que colocar o pé na parede, segurar um pouco, né? Exatamente. E adquirir uma disciplina de vida, né? E também, né, como ele falou, as atividades físicas, né, também é bem importante para a pele, né, refletir, né, o exterior refletir o que está dentro, né. Sim. Se o interior está saudável, Sim. né, o exterior vai estar saudável. Sim. Porque o que acontece? Muitas pessoas procuram somente o tratamento estético, né, exterior, mas esquece do interior. Então, assim, resolve? Até resolve certo tempo, mas daí vai descobrir depois lá que tá colesterol alto, Sim. glicose, né? Gordura visceral, né? Isso, então daí, né? Então, pra cuidar, a gente não pode só pensar em cuidar do exterior, né? E esquecer do interior, porque o nosso corpo é o que vai nos acompanhar até o fim da vida. Então, como a gente cuida dele, né? Reflete muito. E igual você comentou, eu também. Eu fui fazer alguns exames esses dias, né? E tudo lá em cima. Eu falei, opa, alguma coisa, né? Eu falo para as minhas pacientes que tem que se cuidar, tem, né? E né? A gente esquece às vezes, né? Sim. Então eu entrei também numa reeducação alimentar, numa, né, coisa pra gente, né, melhorar, né? Sempre tá melhorando, né? Sim. E vamos falar agora também sobre o sol, né? Que é muito importante, né, pra pele, a vitamina D. Mas eu gostaria de saber quais são, assim, os melhores horários pra gente estar tomando sol, pra não prejudicar a pele. O que você recomenda? Tá. Então, assim, o que se ouvia muito dizer antes é que o sol antes das 10 e depois das 16 era bem interessante pra gente estar tomando pela vitamina D, né? Nós que somos curitibanos, que moramos em Araucária, né? A gente tem esse problema, a falta da vitamina D, né? Principalmente quem mora mais pro centro de Curitiba, trabalha no centro de Curitiba. Por quê?
devido a prédios muito altos, o sol, né, não bate e a pessoa acaba não tomando sol. Então, a maioria de nós, né, que moramos aqui nessa região, quando vamos fazer exame, a vitamina D é baixa, né? E daí o que se diz e o que se ouve, né? Que, tome sol antes das 10 para adquirir uma vitamina D, né? Porém, hoje em dia, como eu já falei também da camada de ozônio, que ela já não protege mais contra a radiação, né? Porque existe 2 tipos de radiação. É a UVA e a UVB. A UVB é a radiação que ela aumenta, né, entre as 10 e as 16 horas. Que é aquela que vai estar em uma alta, né, durante esse horário. E a UVA, ela não aumenta, ela continua constante, desde, né, do que o sol nasce até o sol se pôr, é a mesma radiação. Sim. E essa UVA é a que causa os problemas de pele, né? Como câncer, exatamente, manchas muitas vezes na pele. Então, o recomendado é evitar e tentar fazer uma, né, pela baixa suplementação em vitamina D, tentar procurar um médico e descobrir qual é a causa, né, dessa baixa e por que está baixo e tentar fazer uma suplementação. Sim. Mas evitar a exposição solar mesmo antes das 10 e após as 16 também. Porque o câncer de pele, né, hoje em dia a gente ouve falar muito disso, né? Mas é devido a isso, a gente já não tem mais essa proteção. Então, todo cuidado que a gente pode ter é excelente, né? E o que acontece? Essa radiação UVA, quando ela atinge as células do nosso corpo, a pele, né? Ela faz como que se o nosso corpo estivesse sendo atingido por algo ruim. E o nosso corpo, para se defender, ele começa a produção de células de defesa, que é a melanina. Então, a gente acaba tendo uma alta produção dessas células de defesa, e o que vai acarretar num desequilíbrio na nossa pele, que daí surge, né, manchas, muitas vezes as pessoas, né, adquirem melasma, que não sai mais, é difícil tratar, a gente já sofre para tratar, ou até mesmo um câncer, né, de pele, né, devido à exposição solar, né. Sim, na questão das peles assim mais claras, elas têm mais probabilidade de pegar câncer do que as peles que têm um tom mais escuro? Sim, isso acontece por quê? Porque as peles que são mais claras, elas não têm o pigmento da melanina. A melanina, ela ainda ajuda a proteger a radiação. Então, assim, a melanina, nós, né, somos formados por células, e a célula, ela tem um núcleo. Dentro do núcleo dela tem o DNA. O DNA é o que dita as características do nosso organismo. Se eu tenho a pele mais clara, se eu tenho o olho escuro, se eu tenho, né, o cabelo escuro, é dentro do DNA que está essa informação. Quando a radiação, ela bate na nossa célula, ele quer atingir o núcleo da nossa célula, o DNA, e causar modificações. Quando ele causa essa modificação, é que pode surgir, né, um câncer, né, alguma coisa diferente. E a melanina, ela é como se fosse uma proteção na frente do núcleo do DNA, para não deixar a radiação alterar o nosso DNA. Então, as pessoas que têm a pele mais escuras, elas têm uma proteção a mais do que as pessoas com a pele clara. Porque, e por que a gente queima, então, quando tá no sol? Porque é o nosso organismo tentando produzir melanina para proteger o DNA. Então, as pessoas que têm a pele clara, você vê que elas não criam aquele bronze, elas queimam, literalmente, porque a produção de melanina é muito baixa. Sim. Então ela não tem essa defesa, sabe? Então pode ser assim, as pessoas que têm a pele clara, elas são mais propensas a ter problema na pele. Isso é verdade, eu sofro bastante do sol. Porque você não fica bronzeado, você queima, fica vermelha, daí tem aquela dor. É um nível de queimadura séria mesmo, E né? é um nível de queimadura sério, exatamente. Às vezes um pouquinho que você se expôs ao sol, você já vai sofrer 2 dias aí com a pele ardendo, queimando, porque é o seu organismo tentando se proteger. Mas acontece realmente. Então você que tem a pele clara aí, tome cuidado, né? Bastante protetor. A exposição no sol, né? Antes de fechar esse ponto aí, já estou me intrometendo aqui com as mulheres. É o seguinte: qual o fator adequado para se comprar um protetor solar? Porque hoje em dia tem muita modinha. Fator 390 mil. É mentira, né, gente?
Então, vai lá, fala pra nós. Então, assim, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologista, né, o recomendado mínimo é 30, FPS 30, pelo menos. Eu, particularmente, recomendo para as minhas clientes 70. 70 protetor solar com cor. Por quê? Porque a cor, né, ali é uma proteção extra que vai ajudar a proteger. Então, todas as minhas clientes, pacientes que fazem tratamento de melasma, é fator 70. Se não for 70, eu falo, nem adianta a gente começar um tratamento, porque Sim. corre risco até, né, de piorar. Entendi. Então, mas a partir de 30 você já está se protegendo. Mas o ideal mesmo, que eu acho legal, é 70. E com cor. Protetor solar com cor é melhor que o sem cor, tá? Então tem que sempre ver isso. Entendi. E claro que muitas vezes as pessoas falam, eu não uso protetor solar porque minha pele fica mais oleosa. O que você faz? Você vai ter que testar. Um por um. Vai ter um protetor solar que não vai deixar sua pele oleosa, que vai ser bom para sua pele. Só que até, às vezes, tem peles que são mais sensíveis, né? Então demora um pouquinho para achar, mas você se adaptando. Só não pode deixar de usar, né? O importante é você usar e tentar procurar sempre um que se adapte melhor na sua pele, né? Entendi. E como se precaver contra o câncer de pele? Quais são os cuidados? Os cuidados principais, né? Além do uso do protetor solar, que é bem importante, né? Evitar, né, a exposição ao sol. Mas ainda assim, poxa, eu vou pra praia, como eu não vou me expor ao sol, né? O que hoje tem muito é as roupas, né, que tem proteção também, né, contra os raios solares, né? Principalmente a gente usa muito para criança, né? Criança quando vai pra praia, os pais compram aquele maiô, aquele biquíni que tem, né, manga comprida, né, para proteger melhor. Claro que eu vou pra praia, eu não vou ficar lá, né, toda de roupa, né? Verdade. Mas o ideal, então, é, né, tomar o sol antes das 10 e depois das 16. Evitar esse das 10 às 16, que é o sol muito forte, né? Então, o ideal é você evitar, né? Mas, não, eu quero ir passear, né? Passa protetor solar e reaplica a cada 2 horas, né? É bem importante, tá? Não só passar e ficar o dia inteiro com aquele, né? Reaplica durante o dia. Por mais que o protetor solar fala que 12 horas de duração, nunca dura 12 horas, né? Então é sempre bem importante reaplicar, sabe? Sim. E hoje em dia a gente tem visto, né, que cada vez mais as mulheres, principalmente, né, tem homens também, mas o maior público é as mulheres, né? Elas têm buscado, assim, fazer estética, assim, facial em busca da beleza cada vez mais jovem, né? Isso daí é um caso bem preocupante mesmo. Tem umas que nem tem marca de expressão e já querem estar fazendo, né? Qual a idade mínima que você recomenda para começar esse procedimento? Então, depende muito de quais procedimentos, né? E a idade, né, para começar. O que eu sempre falo, eu trato muitas adolescentes que têm acne. Então, assim, 12, 13 anos, que tem aquela fase hormonal, né? A menarca, então começa aquela fase hormonal. O que acontece reflete na espinha, né? Espinha, acne, que é um dos grandes motivos de baixa de autoestima de adolescente hoje em dia, né? Muita adolescente chega e fala assim, olha, eu não tenho coragem nem de me olhar no espelho por causa da acne. E não é acne, é uma espinha aqui, outra ali. É acne recorrente, que muitas vezes já tentou produto para melhorar o rosto, né? Para melhorar e ainda assim não conseguiu. Então, geralmente com 12, 13 anos a gente já pode iniciar um protocolo de tratamento para acne. Depilação a laser também, que eu tem na clínica, e muitas mães perguntam, a partir de que idade minha filha pode fazer? E eu sempre recomendo que depois que ela tem a menarca, né, o período da menstruação, pode ser feito. Porque às vezes a questão do muito pelo, né, tem mulheres, né, e adolescentes que têm essa, e baixa autoestima também, né. Então, muitas mães procuram a depilação a laser para adolescente, né, para jovem. Claro que tudo com conscientização dos pais, né, os pais sempre assinam, se responsabilizam, né, mas a partir daí já pode ser começado. Agora a questão da parte de rejuvenescimento, né, de envelhecimento, que a gente fala, né, que é o botox, né, nem tem rugas e às vezes já aplica, né. O que eu recomendo é pelo menos 18 anos, né, porque daí esses aí já são uns procedimentos um pouco mais invasivos, né. Então a partir dos 18 anos, que ela já tem uma maioridade, né, ela pode ser feito. A questão do, não tenho e quero fazer.
também é legal para quem quer manter, né? Porque quanto mais jovem você, menos rugas você tem, você vai acabar mantendo, né, esses procedimentos. Claro que a gente tem que aprender a dizer não para os nossos pacientes. Eu falo que, às vezes, a pessoa chega, eu quero fazer isso, mas a pessoa ainda não precisa, então a gente tem que ser claro, falar assim, olha, não há necessidade agora, vamos esperar mais um pouco, né? Tudo tem um momento, né? Então aí começa também o profissional saber dizer não, né? Porque muitas vezes a pessoa vê na internet e fala, eu quero fazer, vou lá fazer. Mas às vezes ela nem tem a recomendação pra fazer, né? Eu quero tirar essa ruga da testa. O povo acha que eu tô bravo, mas não é, porque eu tenho uma cicatriz no meio, daí fica forte aqui, daí o povo pensa que eu tô bravo. Já tem idade pra fazer, a gente já pode fazer, já. Tem idade. Então é isso, porque muitas vezes a pessoa vê na internet e quer fazer e não tem, né? Não tem necessidade. Então, por isso que eu digo também para as pessoas ver o profissional que vai procurar, né, para fazer. Porque às vezes acha, não, dá para fazer, e vai fazendo e passa do limite, né? Igual o Ken humano, né? Aquilo ali é falta de ética profissional, porque um profissional poderia fazer, não, já chegamos, né, num limite, né? Então tem que saber dizer não também para quem não precisa, né? E tem algumas pessoas que chegam vamos dizer, ao ápice, né, de se deformar mesmo, né? E às vezes passam por alguns tipos de procedimento, dá errado, a busca por o mais barato, uma falta de uma qualificação adequada na área, às vezes pode gerar uma morte até mesmo, né? É o caso de muitas das vezes apodrecimento de partes do corpo, necrose, né? Exatamente. Por produtos que não são de confiável, né? De forma confiável. Né? Exatamente. E qual que é a importância de usar o sabonete mais indicado para o tipo de pele? Então, assim, o que a gente sempre recomenda, né? As pacientes, quando chegam no consultório, né, geralmente ela tem uma queixa. Eu tenho melasma, eu tenho acne, ou eu tenho, né? Geralmente elas chegam com um problema e elas querem uma solução. Então, o que a gente sempre recomenda e inicia é um tratamento, um skincare, né? Que tá muito na moda essa skincare, né? Que é uma rotina de cuidados pra pele em casa, né? Então, a importância de usar um sabonete específico para pele é assim. A pessoa chega, ela tem a pele oleosa. O que eu vou recomendar? Um sabonete para pele oleosa. Não um sabonete para pele seca. Por quê? Se ela já tem a pele oleosa e eu recomendo um sabonete para pele seca, a pele dela vai ficar mais oleosa. Ou ao contrário também, se ela tem uma pele seca e ela usa um sabonete errado, que é para pele oleosa, o que acontece? A pele dela vai ficar mais seca. Então, o importante é, se você identificar o seu tipo de pele. Eu tenho uma pele mais seca. Eu vou usar produtos específicos para o tipo de pele, né? Eu tenho a pele mais oleosa. Vou usar produtos específicos para pele. Essa é a importância, porque às vezes aquilo que te incomoda, você utilizando um produto que não é para aquilo, vai piorar, né? Aquela tua reclamação, sabe? Acabou de chegar, desculpa eu cortar vocês, mas acabou de chegar uma pergunta aqui. Para quem tem pele oleosa e que transpira muito, tem que aplicar o protetor solar mais de uma vez? Sim, é bem interessante. A cada 2 horas, bem importante aplicar o protetor solar também. O que acontece? A minha pele já é oleosa, eu vou aplicar de novo. Faz o seguinte, lava o rosto e aplica novamente, sabe? Não esquecendo de hidratar também. Lava o rosto, passa o hidratante e o protetor solar. Faz esse processo. Senti que minha pele ficou oleosa, já passou 2 horas que fazer, posso lavar, hidratar e aplicar o protetor novamente. Porque assim, às vezes, não, mas eu não consigo lavar na hora, eu só aplico o protetor solar. Então, o que eu faço, e é uma dica que eu dou também, pega um papel toalha, né? Seca o rosto, porque daí você consegue tirar a oleosidade excessiva e reaplicar o protetor solar novamente, sabe? É bem legal fazer isso, sim. E também tem mais uma pergunta aqui da irmã Joelma, Deus abençoe aí. Já fazendo aqui a menção, o missionário Betinho, temos a Cristiane, a Joelma, o pastor Adriano, Claudinei também esteve presente na live, a Odeia, a Adaleia, a irmã da Leia, a Rosemary, conhece? Conheço, Rosemary Santos, a mãe. mais linda. É isso, o irmão José Carlos também,
Ana Ferreira. Deus abençoe aí a Bastante presença, nos honrando aí hoje nessa noite, nessa programação. E a irmã Joelma pergunta: como tira cravos no rosto? Do rosto. O que eu sempre indico é uma boa limpeza de pele, né? Uma limpeza de pele feita por um profissional, numa clínica específica. Por quê? Muita gente tenta tirar os cravos em casa. E o que acontece? Às vezes não tá com a pele bem higienizada, não está com as mãos higienizadas e vai apertar os cravinhos. No apertar, você abre uma barreira que pode entrar bactérias e pode causar uma infecção, né? Por exemplo, você tá com uma espinha inflamada ali, você aperta, aquele pus que tem ali, ele tem bactérias, ele tem células mortas. O que acontece? Pode infeccionar e gerar até uma cicatriz. Então, muitas vezes, quando você vai fazer esse um apertãozinho não tem nada, né? Não se controla. Apertar, o que pode acontecer? Você pode causar uma marca de acne, né? E a marca de acne, ela é mais difícil de tratar do que, né, uma limpeza, né, que você faça. Então, o recomendado é você procurar um profissional que faça uma boa limpeza de pele, uma limpeza de pele profunda e que você faça um acompanhamento. Às vezes, quem tem a pele oleosa, eu recomendo uma vez a mês, pelo menos, fazer uma limpeza de pele. Quem tem a pele mais seca, uma vez a cada 2 meses pode ser feito, né? Ou quem tem acne também, daí não só a limpeza de pele, mas também um tratamento mais específico, né? Melasma, mesma coisa. Mas se você tem cravo, e às vezes eles são muito mais profundos do que se imagina, você começa a apertar em casa, aperta, até que você faz um buraco na pele e isso pode causar, né, um risco de uma infecção, né? Um machucado ali no rosto, né? Então tem que tomar cuidado. Eu sempre recomendo, não aperta em casa. Vai num profissional, né? Ele vai saber, ele vai passar produtos específicos para não ter contaminação e para tirar mais fácil, sem dor também, né? Porque às vezes você vai apertando e tá doendo o negócio, tá doendo. Verdade. E você vai apertando até que, né, machuca, né? E eu também tô com uma dúvida, assim, durante o dia a gente toma os cuidados devidos na pele, com protetor solar, né, a cada 2 horas, mas e que nem eu que tenho a pele oleosa, aí eu preciso hidratar ela? Precisa. A hidratação é muito importante, principalmente para quem tem a pele oleosa, porque o que acontece, se a pele tá oleosa é porque ela tá sentindo falta de hidratação. Então, assim, o organismo, ele produz aquele sebo para tentar compensar a falta de hidratação. Então, se você toma água, usa protetor solar, usa hidratante, a pele tende a não ser oleosa. Mas se você, eu só lavo meu rosto aqui, mas não passo um hidratante, não passo um protetor solar, né, oleosa. Outra coisa que pode acontecer a água é super importante. Outra coisa que pode acontecer é assim, questões hormonais. Se você está com, principalmente a mulher, que ela tem essa desregulação hormonal mais fácil que o homem, né? Ela tem uma desregulação hormonal, mesmo assim, ela lava o rosto, ela passa hidratante, ela passa protetor solar, ainda assim pode ter oleosidade, porque daí o organismo, algo está errado, né? Tem hormônios demais sendo produzido. Então, daí é o caso de procurar um endocrinologista para verificar qual hormônio que está em excesso, que a oleosidade está em excesso. Mulheres que têm síndrome de ovário policístico são as que mais têm excesso de oleosidade, porque todos os hormônios estão descontrolados, está tudo, né, desregulado. Opa, bati sem querer. Tá tudo desregulado e daí reflete isso na pele, né? Interessante. E a gente tava falando sobre acne, né? Então, qual a melhor forma de tratar o acne? A melhor forma de tratar a acne é descobrir qual é a causa dessa acne. Por quê? A acne tem várias causas que podem, né, se originar. Né? Sim. A adolescente, quando tá na fase de, né, a primeira menstruação, muito hormônio, muito, né, acne, com certeza ela vai ter. A mulher adulta também, né, tem a acne na mulher adulta, porque às vezes a produção de hormônio está excessivo, pode ter. Então, sempre quando é a acne, a gente tem que descobrir as causas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem alergia a chocolate e ela come, reflete numa acne, uma acne adulta, né? Então a gente tem que primeiro descobrir a causa e tentar verificar, é isso, então vamos...
Outra coisa que influencia muito é o intestino inflamado. Então, assim, o intestino é um dos órgãos principais do nosso organismo, porque é ele que absorve as substâncias que vão ser distribuídas para todo o corpo. Se você está com o intestino inflamado, certas substâncias não estão sendo absorvidas corretamente. Por mais que você se alimente, você se alimenta, né, de proteínas, de fibras, né? Eu tenho alimentação saudável e ainda assim eu tenho acne. Alguma coisa no intestino pode estar, né, errada. Então a gente tem que sempre tentar descobrir. Então, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu gosto, não tomo regularmente, mas eu ouvi falar que as pessoas que ingerem muito leite têm a probabilidade de inflamar o corpo. É verdade isso? O que você fala sobre isso? É verdade, porque o leite, na verdade, adultos não deveriam tomar leite. Por quê? O leite é um alimento para a infância, para a criança até os 2 anos de idade. Pode perceber que por exemplo, animais mamíferos, né? Nenhuma idade adulta, né, se alimenta do leite. O leite, né, ele foi a sociedade, né, nos influenciou a tomar o leite, que até hoje em dia eles tiram o leite da vaca e tudo. Só que o nosso organismo, ele não é preparado para tomar leite na fase adulta. É só na fase da infância que tem os nutrientes pra gente crescer, né, que a criança precisa. Então, se você ingere o leite na fase adulta, muitas vezes as pessoas têm intolerância ao leite, por quê? Porque a proteína do leite é produzida, né, quando você é na infância. Então muita gente adquire, não é que adquire, é porque o correto é não tomar leite, né? E o leite, sim, ele pode inflamar o organismo, né? Muitas causas das pessoas com o organismo inflamado é devido ao alto consumo do leite. Isso é uma coisa. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Como tratar o melasma? O melasma já é uma coisinha mais complicada, porque assim, por mais que a gente perdi na hora ali, o que é melasma mesmo? O melasma é as manchas do rosto. As manchas que às vezes a gente adquire, né, por exposição solar, né? Adquire mulheres durante a fase da gestação, elas adquirem um melasma, porque o melasma é aquele excesso de pigmento que o nosso organismo produz para nossa. Aqui, isso, exatamente. Por exemplo, eu fui viajar no ano passado e tava muito escuro, eu bati minha testa na árvore. E foi um batido que fez cicatriz, né, e tudo, e eu fiquei com uma mancha desse batido. Foi uns 8 meses com essa mancha. Eu falei, meu Deus, e o risco de ela virar um melasma era real, porque foi uma agressão à nossa pele, né? O organismo, para se defender, produz o pigmento, que é a melanina. E daí é o melasma. Então, assim, a gente tem que tentar descobrir também qual é a causa desse melasma, né? Se o organismo está inflamado, porque o melasma é uma inflamação, né? Se o organismo está inflamado, então tudo tem que ser descoberto também, né? E qual a receita, a orientação que você dá para as mulheres que estão na fase de pré, no meio e pós-gestação que adquire esse tipo de melasma no rosto? Uso de protetor solar, bem importante, né? E evitar a exposição ao sol, né? Porque assim, o melasma na gestação, após, né, o filho nascer, geralmente ele desaparece. Então ele desaparece, né? Tudo. Só que se ela se expor ao sol, não passar protetor solar, o melasma, ele pode ficar ali, ele não pode não desaparecer. Outra coisa bem importante que me veio à memória agora aqui é o uso de limão e sol. Gente, o limão e o sol, ele forma um melasma que nunca mais sai. É uma mancha pro resto da vida. Então, muitas vezes as pessoas estão na beira da praia, vai colocar um limão no peixinho e o limão cai na perna. E expôs ao sol, mancha. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado também. O limão não é lenda mesmo, mancha mesmo. Mancha mesmo. Ele mancha e é uma mancha pro resto da vida. No meu caso, não vai manchar, porque não vai aparecer, né? Isso, dependendo do grau que for essa exposição com o limão e o sol, às vezes pode queimar, pode gerar queimaduras de 3º grau. E daí cria uma mancha ali que é pro resto da vida. Tem como tentar controlar ela, mas se você parar de cuidar, ela já aparece novamente, né? Então o melasma, ele já é um pouco mais complicado de se tratar. Tem que ter um cuidado a mais, mas é possível tratar sim.
Ok. E sobre as marcas de expressões? Quais são os tratamentos? Então, a gente até nem comentou no começo, né? Mas a minha especialidade é a parte de rejuvenescimento, né? Marcas de expressões, rugas, né? Então, a minha especialidade é mais essa parte que eu cuido mais da estética facial. Então, tratamentos, né? Por exemplo, igual o Rodolfo já comentou Pode sobre, usar um exemplo, né? né? Vou usar esse Um exemplo exemplo. dele, como ele já expôs, né? Essa vontade que ele tem, né? De melhorar ali, né? O que acontece? Muitas pessoas, né? Aparece somente aquela ruga na hora que ele faz a expressão. Então, essa a gente pode tratar, né? Vou falar de tratamentos mesmo, falar o nome dos Sim. procedimentos, tá? Não que eu estou vendendo meus, né? Mas já aproveitando, Sim, né? com certeza. Mas assim, por exemplo, a minha ruga, ela só aparece quando eu levanto a minha sobrancelha. Então, a gente trata com a toxina botulínica, né? Que é muito conhecida e hoje em dia está muito em alta, né? Mas, se a sua ruga, ela já é uma ruga que mesmo você não fazendo a expressão, ela já aparece, então daí a gente teria que aplicar a toxina botulínica e aplicar um colágeno também. Um colágeno, um bioestimulador, um fio de estímulo também de colágeno, né? Pra melhorar aquela região. É possível melhorar? Sim. Lembrando que o colágeno já é o nosso próprio corpo, ele produz, só que não a ponto de intensificar uma área de tratar. Isso. Então essa química, o colágeno é natural ou é sintético? Essa que a gente aplica, ele é sintético para estimular o nosso organismo a produzir o nosso. Então, o que acontece? A gente aplica, né, o colágeno sintético que é produzido, né? Mas aplicando na região, ele estimula o nosso próprio organismo a produzir o nosso. Porque, assim, a partir de uma idade, principalmente a mulher é o que mais sofre, né? A gente vai perdendo colágeno, ao invés de produzir, né? O que acontece? Cai a pele, né? Fica aquela ruga, né? E tudo. Então, pra gente manter os resultados, igual eu falo, quanto antes você começar a fazer os procedimentos, é melhor. Mas, tudo tem, né? Um limite também, né? Então, assim, dependendo da ruga, a gente sempre tem que verificar. O que eu gosto sempre de perguntar pra minha cliente é: o que te incomoda? Ah, o que me incomoda é essa ruga aqui no olho. Ah, então vamos tratar essa. Se é uma ruga que ela é uma ruga que só aparece quando ela mexe, a gente faz um tratamento. Ah, é uma ruga que aparece, já tá todo momento aqui mesmo, eu não fazendo, aparece. Então já é um outro tratamento. Então eu sempre gosto de saber o que incomoda, né? O que incomoda é o que a gente pode estar sempre melhorando, né? Porque assim, o que eu falo, se incomoda e dá pra tratar, por que não tratar, né? Agora assim, não me incomoda, não te incomoda, não tem por que você mexer, né? Então é o que eu sempre falo, assim, você só faz um procedimento estético se aquilo te incomoda. Te incomoda a um nível que baixa a sua autoestima, você não tá feliz com o que você olha, a gente pode melhorar, né? Mas caso assim, tenho aqui, mas não me incomoda, ok. E é o que é bacana, entendeu? Sim. Você tratar aquilo que te incomoda, sabe? E essa é o que eu sempre falo. Opa, saiu aqui uma pergunta agora, vamos ver. Como clarear as axilas? Axila, olha, essa é uma pergunta bem interessante. Não, saber de tudo. Uma pergunta bem legal, porque assim, devido ao uso excessivo da lâmina, né, pra retirar, né, os pelos, ou até mesmo da depilação com cera, que pode manchar, né, a região, né. Geralmente o tratamento para clareamento, né, de axila, né, áreas íntimas, muitas vezes, a gente faz com peelings. Um peeling de descamação. O que é esse peeling? Esse peeling a gente aplica na região e ele realmente você vai trocar de pele. Vai nascer uma pelezinha nova ali naquela região. Dependendo da mancha, né? Qual é o grau da mancha? É uma mancha muito escura. A gente vai ter que fazer mais de uma sessão, né? Vai ter que fazer uma sessão, analisar, fazer outra e, né, elaborar um plano de tratamento até a gente clarear e chegar no clareamento que a pessoa quer. É uma mancha que não é tão escura. Às vezes uma sessão já resolve. Então, tudo tem que ser analisado, né? Mas o que eu sempre recomendo é um peeling de tratamento para ter essa troca de pele, né? Pra pele que está ali com a mancha, né, ser retirada e nascer uma pele nova, sabe? Interessante. E sobre os cremes anti-rugas? Eles são eficazes realmente? Funcionam?
Olha, é uma pergunta bem que gera bastante Polêmica. polêmica, né? Ajuda ou não ajuda? Porque eu sempre falo que se o creme for pra sua pele, vai só ajudar. Caso, por exemplo assim, eu quero um creme pra ruga e eu tenho a pele oleosa. Daí eu vou lá e eu compro um creme pra ruga que é pra pele seca. Vai piorar. Então assim, não vai resolver a sua causa. Mas se é um creme que, minha pele é oleosa e esse creme é anti-ruga pra pele oleosa, por que não ajudar, né? Ajuda. A nossa pele, ela é altamente seletiva, né? Ela só deixa entrar aquilo que ela acredita ser bom, né? Então você vai passar, vai ajudar. Tem casos que, quando a ruga já não é mais só superficial, já é um pouco mais profunda, que o creme não vai ajudar. Então daí tem que entrar com o creme, sim, mas com um procedimento estético ali também, né? O que eu sempre gosto de recomendar é sérums antioxidantes, porque ele ajuda na qualidade da pele, ele ajuda a eliminar os radicais livres, que é o que vai deixando a pele mais envelhecida, né? Então sempre é interessante usar, sim, mas daí a gente tem que verificar por qual motivo você quer usar. Quero usar para essa ruga que é bem profunda. Não, às vezes não vai resolver, né? Então tem que analisar qual é o caso, né? Mas em contrapartida geralmente funciona, né? Usando o creme para idade específica e para pele específica ajuda, não vai piorar. Sim. E então vamos para a última pergunta, né? Qual é o segredo então para manter uma pele assim jovem, saudável? Bonita, né? Bonita. Essa é bem interessante, né? Que a gente fala se pudesse vender o segredo, né, do rejuvenescimento, né? Como que maravilha que seria, né? Mas assim, o que eu sempre recomendo, né, é você sempre para manter, né? O que você quer manter? Eu quero manter a minha pele jovem e saudável. Então vamos verificar quais as necessidades da sua pele, né? Porque às vezes o que eu sempre digo também é assim, pessoas que têm uma produção maior de melanina, né, que tem a pele negra, né, elas têm uma longevidade na pele maior do que as pessoas com a pele branca, né? Isso é uma prova, né? Real, né? Igual o Darlan fala, meu marido, né? Ele fala que ele tem cara de 18, né? 32 anos com cara de 18, né? Só porque tem a pele, né, morena, né? Acho um pouco exagerado, mas... mas assim, pra gente manter, a gente tem que cuidar. Passar protetor solar, que é muito importante. Tomar bastante água. Manter uma alimentação mais saudável, né? A prática de um exercício físico também ajuda, né? Nessa qualidade da pele, porque o exterior reflete o interior, né? Então, se dentro está tudo ok, a sua pele, né? A sua vai estar, né? Muito bem. Então, para manter, né? Essa juventude, né? Essa coisa, o importante é tomar água, passar protetor, né? Cuidar, estar sempre procurando, né, cuidar da pele. Mas se a gente pudesse vender a cápsula da juventude eterna, né, seria maravilhoso, né? Mas sabemos que vamos envelhecer, né, só temos que ver, envelhecer com saúde, né, envelhecer bem, né, se sentindo bem, né. É importante a gente ressaltar aqui que estamos falando de autoestima, cuidados com a pele, mas também entra um pouco de qualidade de vida, né? Às vezes a gente entra dentro de uma esfera de um mecanismo de ativismo, a gente acorda de manhã, vai para o trabalho e volta e tem outras atividades, acaba entrando num círculo de ativismo e acaba se deixando de lado, não é verdade? Nisso daí vai se tornando vícios, de atitudes e o desleixo pessoal mesmo, né? E daí é onde a gente acaba entrando num estado de esgotamento emocional e acaba entrando abaixo a autoestima, porque o corpo ficou de lado, não é verdade? Então a integralidade do ser humano tem que ser trabalhado, né? O corpo, né? A alma, né? O bem-estar pessoal, né? E também o espírito, mas no caso a autoestima aqui trabalhando no aspecto exterior. Né? Então é importante você buscar se sentir bem consigo mesmo, né? Buscar ter uma saúde emocional, sabendo que, como você falou, é uma consequência daquilo que está aqui dentro.
Se você se gosta, né, você acaba cuidando também do que está do lado de fora. Né? E nós que temos uma fé, né, em Cristo, a gente acaba buscando glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa saúde, o bem-estar do templo, né, do Espírito Santo, que é algo importante, até mesmo para você aguentar o dia a dia, né, para você tanto trabalhar na sua casa, no meio profissional, como na igreja, para você conseguir gerir e aguentar, né, a pressão do dia a dia. Tem que se cuidar. Tem. É o que eu sempre falo, que nós, né, amamos nosso marido, nossa esposa, amamos nossos filhos, cuidamos, né, da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos, e às vezes esquecemos de cuidar de nós, né? E se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar do seu marido? Como é que você vai cuidar do seu filho, né? Então é bem importante a gente amar a gente a ponto de a gente tirar um tempinho pra gente se cuidar também, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com quem tá ao nosso lado e esquecemos, não, eu dá pra deixar um pouquinho, eu vou do jeito que vou, né? E acaba esquecendo, né, de se cuidar e de se amar, né? Nessa questão da autoestima, eu digo que se eu não amo eu pra cuidar de mim, como é que eu vou amar meu filho pra cuidar dela, pra cuidar do esposo? Então, a gente, né, e a gente se amando, a gente consegue cuidar das coisas do Senhor também com mais amor, né? Com mais cuidado, né? E o que eu falo sempre é que, né, nas orações que eu peço para Deus, é que Ele coloque mais amor no meu coração. Não só para amar, né, o meu próximo, não só para amar, mas para me amar também, a ponto de eu tirar um tempinho para eu me cuidar também. Porque, igual eu falei, a gente não ama o suficiente, né, o nosso próximo, assim como, né, Deus nos falou para amar, mas às vezes a gente esquece de amar a gente mesmo, né? Então é tão importante, né, para nossa autoestima, a gente ter esse cuidado conosco, né? Então a gente tirar esse tempinho pra gente, eu tirei um tempinho pra eu passar um creme no meu cabelo, pra eu hidratar meu cabelo sem ninguém ficar me chamando, né? Então é bem importante isso pra nossa autoestima, né? Já melhora, a gente já fica já com renovadas as forças. Programa difícil hoje aqui com essa mulherada aqui que sabe do que estão falando, né? A gente fica meio perdido, né? Porque elas que mandam na beleza, né? As mulheres são... O homem, ele é mais... Acaba sendo mais brutão, né? Joga uma camiseta, tá tranquilo. Joga uma água no rosto. Se não tem sabonete, passa um sabão mesmo de pedra. Se não tem shampoo, joga um sabão em pó. Tô brincando. Meu Deus! Não, mas é mais ou menos assim, né? Pro homem fica mais tranquilo, né? É mais mas fácil, as né? mulheres, o sexo mais frágil, elas são mais detalhistas, são ligados mais a essa questão de fino trato, né? E aproveitando, né, já fazendo um que a gente está falando, né, de autoestima, de estética, né, na próxima semana a gente vai ter uma semana de inauguração, né, falando já da parte estética, né, para você que, né, tá assistindo e que queira conhecer, né, a minha clínica que a gente está inaugurando, né, essa semana vai estar bem legal, com algumas promoções, alguns procedimentos para que as pessoas conheçam, né, ela fica localizada no centro de Araucária, ali no Shopping Onyx. Onyx, é de próxima onde? É na Avenida Dr. Victor do Amaral, 588. Em frente à Anicei, a farmácia Anicei. É bem de frente. Isso. Tá. Eu vou estar Shopping publicando Onyx. lá no meu perfil, lá, os irmãos que quiserem, as pessoas que se interessarem, vai estar lá a referência do seu centro estético. Lá. Isso, e é a sala 12, né? Para quem queira conhecer, né? Ir lá e se cuidar um pouquinho mais, aumentar a autoestima, né? No Facebook. Aproveitar. Isso. Que bom. Foi muito bom, para mim foi muito proveitoso, né? Creio que minha esposa também aprendemos junto. Né? A gente tocou o coração do Rodolfo para levar a Patrícia lá, né? Pele. Apesar que eu não preciso muito. Não, isso é verdade já, beleza. Pele é bonita, no aspecto, né? de beleza eu sempre falo é bom sobre, tá eu não falo de, né? Vocês falam de beleza, eu falo sobre, né? Porque eu falo de fora. Vocês que estão dentro do contexto aí. Mas que bom, para mim foi muito legal hoje ter essa experiência aí com vocês, essa profissional, né, capacidade, sabe do que está falando, estudou para isso, tem know-how para estar trabalhando na área, é uma profissional confiável, realmente não é, né, como?
O telefone de contato, qual que é? O WhatsApp? O WhatsApp, né? Uhum. 41, né? Pode colocar na... tá aberto aqui? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Ah, aqui. Tá aqui. Vou colocar aqui pra vocês. Isso, pra quem quiser daí, tá? Uhum. Conhecendo mais sobre o seu trabalho, né? Isso, agendando um horário também. Isso, ó, eu coloquei lá. Pra quem quiser, né, marcar, agendar, né, só mandar uma mensagem ali, a gente pode estar agendando, né, pra verificar, porque se às vezes a pessoa tem, olha, eu tenho essa acne que me incomoda há tanto tempo, né, tem como tratar? Né, a gente vai verificar a possibilidade e a gente pode estar fazendo um tratamento, né, é uma coisa bem, bem bacana e bem interessante. E meninos também podem, né? Meninos não também, só as meninas, isso, né? aham. Que tem bastante acne, espinhas, também pode estar fazendo tratamento. Exatamente, pode sim, Tanto meninos, meninas, homens, mulheres, né, a gente sempre faz sim. Então acho que ficamos por hoje só até por aqui mesmo e agradecemos a participação de vocês. Agradeço o convite também, Sim. né, muito obrigada. Numa outra oportunidade você vai estar tendo a graça de poder estar desenvolvendo uma outra temática conosco, né? E que possamos estar cuidando melhor aí do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, buscando, né, ter uma autoestima saudável, né? Nem muito para cima e nem muito para baixo, nivelado, saber que você também é uma pessoa especial, né? Tanto para Deus assim como para as pessoas. O que te define, né? Ser uma pessoa de valor não é aquilo que você tem, não é a roupa que você veste, mas é o seu valor pessoal diante de Deus, como criatura, como filho de Deus, como uma pessoa que não tem ninguém igual. Somente você tem a sua digital, você é uma pessoa especial diante de todo mundo, só você foi criado com essa digital que te define, um indivíduo, um ser humano que tem as suas qualidades, tem as suas virtudes, tem uma personalidade, tem um caráter todo diferente dos demais, que você possa se valorizar como pessoa, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, e saber que você é uma pessoa especial para Jesus e Jesus te ama. Que Deus possa vos abençoar nesta noite, você que ficou ligadinho, curtiu e compartilhou, e continue conosco, que na próxima quarta-feira estaremos com um outro assunto também, com o tema da programação Saúde Social em Foco. Deus os abençoe e até mais.